Está ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre como descrever as suas experiências dentro do currículo. Tá? Primeira coisa que eu quero falar, como a gente começa as frases. Né? Na hora de descrever as experiências, a gente vai colocar aqui, acompanha aqui comigo no template. A gente tem o cargo, né, a empresa, a localização onde você prestou aquele serviço, a localização onde a empresa fica, então, se é São Paulo, se é Rio, se é em Londres, coloca onde que foi. E aí você coloca as experiências seguindo esse formato. Né? O que eu fiz, com que ferramentas, atingindo quais resultados. A gente começa descrevendo a experiência utilizando verbos, né? Verbos de ação. No e-book do CV Campeão, lá no final tem um anexo com os verbos de ação, onde a gente separa vários verbos por nível hierárquico do teu cargo. Tá? É interessante você olhar aqui, porque assim como lá nas habilidades, eu tenho habilidades que são mais, que aparecem mais, que estão mais relacionadas com o nível de analista do que com o nível de diretor, a mesma coisa acontece aqui quando a gente fala dos verbos que a gente usa para descrever as experiências. Né? Se eu tenho verbos como analisei, investiguei, diagnostiquei, monitorei, esses verbos me remetem a atividades de um analista. Né? O que é diferente de eu pegar aqui em dirigir, expandir, consolidar, reestruturar, presidir, que são verbos que me remetem a atividades de diretoria. Né? Se você está preparando um currículo para ser analista ou um currículo para ser gerente, eles são currículos diferentes. Porque os verbos que você vai utilizar são diferentes e as habilidades que você vai dar destaque no teu currículo também são diferentes. Um currículo de um analista precisa ter, no mundo financeiro, por exemplo, uma habilidade de Excel, habilidade de modelagem, conhecimento de finanças, de contabilidade, de Python. Um currículo para um diretor financeiro, você subentende que a pessoa já tem essa base. E ele vai precisar também saber negociar, ele vai precisar também ter pensamento estratégico, todo mundo vai precisar ter pensamento analítico. Né? Então, tem algumas coisas que diferenciam. Tá? Então, fiquem de olho para não fazer um currículo que seja muito voltado para uma posição de analista se você está buscando uma posição que já não é mais de analista. Tá bom? Então, esse é um ponto de atenção que eu queria trazer aqui para vocês. O outro ponto é como que você coloca quando você tem várias experiências dentro da mesma empresa, né, ocupando cargos diferentes ou talvez até cargos dentro do mesmo grupo econômico, mas em empresas diferentes. Vocês vão reparar aqui no template que eu tenho uma sugestão que é você agrupar tudo isso como se fosse uma coisa só. Né? Ou seja, eu tenho aqui uma determinada empresa e aí eu coloco em tal cargo quais que eram as minhas responsabilidades. No outro cargo, quais que eram as responsabilidades. E no outro, quais que eram. Né? E ainda para fechar isso daqui, eu aproveito e recheio o meu currículo com mais palavras-chave que são relevantes, com mais keywords, né? Aqui no finalzinho da descrição da habilidade. Então, pô, nessa experiência foi muito importante negociação, foi muito importante pensamento estratégico. Então, aqui eu, de novo, estou ajudando o recrutador, estou ajudando o ATS a identificar no meu currículo aqueles termos que ele está procurando. Agora, por que que eu recomendo você colocar essas experiências como se fossem uma? Né? Primeiro, se você coloca elas separadas, é mais difícil para o recrutador que está olhando o teu currículo identificar isso como uma coisa só, como uma história, né? Então, aqui você tem uma história de promoções. Primeiro eu fui analista, depois eu fui coordenador, depois eu fui gerente. Eu coloco aqui o período inteiro e coloco ali na descrição como analista fiz isso, como coordenador fiz isso, como gerente fiz isso. Então, tá claro que eu evoluí naquela empresa e todo o tempo que eu fiquei nela. Às vezes a gente coloca isso separado e um leitor mais desatento não percebe que todas essas experiências foram na mesma empresa. E isso vai acabar, pode pesar, de certo modo, negativo, né? Pode parecer que você está pulando de emprego, quando na verdade você está sendo reconhecido e avançando na mesma empresa. E se isso acontecer em diferentes empresas do mesmo grupo econômico, fica muito mais difícil do recrutador lançar isso. A gente teve uma mentorada que aconteceu exatamente isso. Ela trabalhou ocupando diferentes posições no mesmo grupo econômico.
né? Ela foi bem num lugar e falaram, poxa, você não quer vir fazer esse trabalho nessa outra empresa aqui do mesmo grupo? E ela foi lá. E aí, quando estava tudo separado no currículo, não contava uma história que era coerente com a história dela. De, putz, eu fui promovido, eu fui reconhecido, eu fui avançando dentro daquele grupo, tá? Então essa aqui é uma dica importante também. Para finalizar, pessoal, último ponto aqui. A gente tem a questão da data e a questão dos termos júnior ou estagiário no cargo. Data, né? Pega um formato e vai com ele no currículo inteiro, tá? Se você está só usando o ano, coloca ano. Se você está usando mês por extenso, ou mês abreviado, ou mês em número, usa ele em todo o currículo, tá? Não usa várias formatações, tá? Mantenha a consistência no currículo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, posições de estágio ou de analista júnior. Talvez faça mais sentido você, especialmente analista júnior, você deixar o júnior de fora, coloca analista. Né? Se você está 2 anos, 3 anos como analista júnior, muito provavelmente você já se desenvolveu o suficiente e você colocar o júnior ali, acho que pode acabar pesando negativamente. Né? Deixa o recrutador, deixa o entrevistador avaliar se você é júnior, se você já é pleno ou sênior. Se você for sênior também, muitas vezes não vale muito a pena você ficar colocando. É legal você falar que foi promovido, especialmente quando você tem mudança de status. Né? Então, eu fui de analista para coordenador, para gerente, tá bom? Mas esses termos de júnior, pleno, sênior, a gente evita. Tá? Inclusive, se você é coordenador, gerente, diretor, não existe isso, né? De gerente sênior, diretor júnior, né? Então, tira isso, simplifica o teu currículo. Tá bom? É isso, pessoal.